Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos sirvam-se de nós para as reflexões em torno do Evangelho. Nós sabemos que Evangelho é alimento para o coração, é alimento para a alma, da mesma forma que a gente come o pão, o arroz e o feijão diariamente aí para sustentar o corpo, nós precisamos do Evangelho para alimentar o nosso coração, para alimentar o nosso pensamento, para nos nutrirmos enquanto espíritos. E a nossa matéria de hoje é perdão. Uma matéria às vezes difícil para nós, né? Perdoar os outros não é muito fácil. Às vezes as pessoas que a gente ama nos magoam, às vezes as pessoas são até desconhecidas, mas também nos machucam de alguma maneira. E esse exercício do perdão é matéria para a gente pensar, refletir, treinar, ensaiar, exercitar diariamente. E às vezes, em diversas ocasiões no mesmo dia. Até porque, meus irmãos, nós precisamos pensar, né? Será que nós só temos que perdoar os outros? Ou nós também precisamos do perdão dos outros? Quantas vezes somos nós que dizemos as palavras que ferem? Quantas vezes somos nós que praticamos os atos que machucam os outros? Quantas vezes somos nós que precisamos do perdão? E o título da mensagem que abre esse capítulo, do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, é perdoai para que Deus vos perdoe. Quando a gente lê isso, parece que existe uma situação de compensação, né? Então, se eu perdoo, eu vou ser perdoado. E isso parece que lembra a gente da lei antiga, né? Do deu, levou. Se fez, vai ter de volta. E será que a lei de Deus funciona por aí mesmo? Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso hoje. Nós começamos então, quer dizer, essa mensagem começa hoje o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos é uma fala de Jesus. É uma promessa de Jesus para cada um de nós. Bem-aventurados significa felizes. Felizes os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Essa é uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Sermão do Monte é um momento da vida de Jesus, está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, em que Jesus sobe a um determinado monte, vai falar aos seus discípulos e ele está sendo acompanhado por uma multidão de pessoas. E ele fala a todas essas pessoas e ali ele vai falando vários ensinamentos que de alguma maneira são o norte para a humanidade, o norte para cada um de nós. E aí nós precisamos entender, se só os misericordiosos receberão a misericórdia, e isso tem a ver com perdão, o que de fato é a misericórdia? Nós vamos entender com Emmanuel o seguinte: a vida é amor e a lei é justiça. A lei divina é uma lei justa. No entanto, existe um marco de interação das duas. E a divina providência coloca misericórdia entre o amor e a justiça. A gente sabe, meus irmãos, que nós vamos ter que responder por tudo aquilo que nós fizermos. Que cada um de nós é responsável pelos nossos próprios atos. Que a dor que nos dói não é culpa de Deus, não é castigo divino, não é culpa do vizinho, do marido, da esposa, do filho, do outro, mas é responsabilidade nossa. É a lei divina devolvendo a cada um de acordo com as suas obras. Então a gente paga por aquilo que a gente fez. A gente responde por aquilo que a gente fez. A vida devolve a cada um. Só que existe o lado amoroso de Deus. Quem nos apresenta isso é Jesus. Antes de Jesus aparecer na terra, os hebreus acreditavam somente que Deus tinha a medida da justiça. E por isso aquele pensamento, né, do olho por olho, dente por dente. Do deu, levou. Roubou, vai ter a mão cortada. Matou, vai morrer. Se fez alguma coisa errada, Deus vai castigar. Mas Jesus vem à terra e apresenta à face da terra o amor. E nos faz lembrar, nos faz entender que Deus é um pai que nos ama. Obviamente, meus irmãos, um pai justo, que realmente vai deixar para cada um a resposta para aquilo que fez.
Cada um tem que responder sim. Mas esse Pai amoroso nos permite muitas vezes pagar o que nós devemos para a lei divina, para a justiça divina, aos poucos. Às vezes a gente contrai débitos imensos, que Deus nos permite pagar as prestações. O que é a lei da reencarnação, meus irmãos? Senão a gente voltando, renascendo, para conviver com aquelas pessoas que nós não aprendemos a amar, que nós não aprendemos a perdoar, para resgatar com elas as nossas dívidas aos poucos. Em cada vida a gente tem a oportunidade de reparar um pouquinho dos nossos erros. Por isso que são muitas vidas gastas, até que a gente se redima, até que a gente se torne uma pessoa melhor. A misericórdia divina, ainda acrescenta Emmanuel, permite que a gente pague também com as boas ações. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita chamada Estatuto da Beneficência, que diz o seguinte: quando a justiça divina manda que cumpra-se para nós a sentença da lei, mas essa sentença chega e nos encontra com as mãos ocupadas no bem, reza a lei divina que imediatamente se suspenda a sentença por tempo indeterminado. Meus irmãos, olha que coisa bonita. Então a gente deve para a lei divina? Deve. A gente deve para a lei de amor? Deve. Todos nós fizemos um monte de coisa errada já, nessa vida e nas outras. Só que olha que coisa boa, a gente pode pagar com boas ações. A gente pode resgatar isso com bem para os outros, na prática da caridade, no exercício do amor, na prática da misericórdia. Misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. É uma fala de André Luiz. Primeiramente, meus irmãos, vamos entender. Ser misericordioso é compadecer-se da miséria alheia. O que é a miséria alheia? É a fome, o frio, a nudez, o desabrigo. Tudo isso pode ser miséria, de ordem material. Mas quantas vezes a fome é espiritual, a sede é espiritual, a nudez e o desabrigo são espirituais? Quantas pessoas a gente cruza pelo caminho que tiveram menos acesso ao conhecimento que nós, que não têm o esclarecimento religioso que a gente tem, que não tiveram talvez um lar, pais, que deram a elas o amor e o carinho que a gente recebeu, que não tiveram ou não têm uma rede de amigos que oferece um sustento afetivo a elas. Muitas vezes nós temos mais que muita gente. E aqueles que estão na fila atrás de nós, estão nessa condição, numa situação talvez de miséria de uma coisa ou outra. Quando essa pessoa nos ofende, nos agride, nos magoa, é preciso que a gente se compadeça, porque ela não tem o mesmo esclarecimento que a gente teve, não teve os mesmos benefícios que a gente teve. É preciso que a gente tenha dó, piedade, compaixão das misérias dos outros, de ordem material e de ordem espiritual. E aí a caridade se põe em ação, e aí o bem se põe em ação, e nós começamos a ser misericordiosos. Misericórdia é sentir o coração pulsar de piedade pelos outros. Só que a gente pensa, será que é só sentir um apertão? Será que é só ficar com dó daquela pessoa que está caída na esquina com fome, sujo? Será que é só isso e resolve? Nós vamos entender, meus irmãos, que a misericórdia tem que ser uma atitude ativa. Misericórdia tem que ser ação. Ela começa no coração, começa na mente, como um sentimento, como uma compreensão. Mas é preciso, meus irmãos, que a misericórdia haja, porque a fé sem obras, ela é morta. A gente não pode ser espírita, a gente não pode ser cristão só de gabinete, de estudo de salão, de decorar e repetir evangelho. É preciso que a gente coloque a mão na massa. É preciso que a gente vá ao encontro das pessoas que sofrem, para auxiliá-las, para ajudá-las. É preciso que a gente entenda que o nosso próximo não é só quem mora lá em casa, mas é todo mundo, é quem trabalha com a gente. É aquele colega que está cabisbaixo, que de repente eu nem gosto dele, mas ele é meu próximo. E eu preciso me aproximar dele para ajudar. Que é quem eu conheço, quem eu não conheço, que é quem eu gosto, quem eu não gosto.
Todas as pessoas são nossos irmãos e nós podemos nos fazer próximos delas e ajudá-las nesse processo. Deve saber estender a mão ao ofensor num gesto resoluto de perdão e de amizade. Então a misericórdia começa pela caridade, começa pelo bem, começa por colocar-se no lugar do outro. E aí a gente volta em Jesus, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, qual é o sentido da palavra caridade conforme Jesus a entendia? E os espíritos superiores responderam a Kardec, benevolência para com todos, ser bom com todo mundo. Ser bom é doar arroz, feijão, roupa, calçado, também. Mas ser bom é doar o tempo, o ouvido, a paciência, o perdão, virtudes, algo de nós, não daquilo que a gente tem, mas daquilo que a gente é, no nosso cotidiano, na convivência com as pessoas. Os espíritos superiores colocam ainda, caridade é o perdão para as faltas, para as ofensas alheias. Olha o tanto que está ligado isso. Não tem jeito de ser caridoso se a gente não perdoa. Perdão faz parte da receita da caridade. Se está faltando perdão, eu estou faltando com a caridade. Coloca ainda, é indulgência com as imperfeições alheias. O que é indulgência, meus irmãos? Não ficar reparando o defeito do outro. Não apontar o dedo para a imperfeição alheia. Meus irmãos, o defeito do outro é problema dele, que ele vai resolver com Deus, que ele vai resolver com a consciência dele. O único defeito que nos interessa é o nosso. É desse que a gente tem que dar conta. É esse que nós vamos ter que resolver com a nossa consciência e com o Deus que nos responde nela. Porque às vezes a gente acha que Deus está longe, mas Deus está em nós. Kardec pergunta aos espíritos uma outra questão. Aonde está inscrita a lei de Deus? E os espíritos respondem com duas palavrinhas. Na consciência. E é por isso, meus irmãos, que não tem jeito de fugir. Quando a gente faz alguma coisa errada, a nossa consciência grita. Isso é a lei divina nos advertindo de que a gente errou e de que a gente tem que corrigir. Isso faz parte do processo. É preciso que a gente acrescente na nossa prática de caridade o perdão e a indulgência. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. E aqui a gente volta lá no título da mensagem, perdoai para que Deus vos perdoe. E parece, meus irmãos, que a gente fazendo isso, nós estamos fazendo uma troca com Deus. Mas o processo não é esse. Porque a lei divina é aquela que nós comentamos. Ela devolve a cada um, a justiça divina traz para cada pessoa a resposta para as suas atitudes. Aquilo que a gente oferece para o outro, aquilo que a gente oferece para a vida, volta para nós de alguma maneira. Às vezes a gente fica pensando que tudo é deu, levou. Se alguém me deu um tapa, eu vou dar outro tapa. E aí eu dei um tapa e o outro me dá um tapa. E a gente entra num círculo vicioso, uma coisa que não termina nunca. Isso é lei do olho por olho, dente por dente. A gente sabe que a dor que nos dói é porque a gente merece. Alguém vai servir de instrumento para essa dor, para que a dor chegue até mim. A vida vai nos colocar no meio de pessoas que possam possibilitar para nós experiências difíceis às vezes, para que a gente aprenda com elas. Mas ninguém nasceu para fazer o mal. Ninguém nasceu para dar o tapa. Ninguém nasceu para ofender. A gente faz isso porque a gente desvia da lei divina. No mundo é necessário que hajam os escândalos, mas ai de quem os provoca. Então, se de repente a gente acha que nós somos os justiceiros de Deus e que temos o direito de descontar, de devolver, de dar o troco, de fazer justiça, nós estamos enganados. Porque a justiça divina chega e ela não tem que chegar pelas nossas mãos. O mal não pode partir de nós. Existe um caso que o André Luiz conta, que um filho se enamorou pela esposa do pai, não era a mãe dele, era uma outra esposa, e eles então deram um jeito, envenenaram esse pai acaba morrendo, né?
Esse filho então nasce na outra vida para resgatar essa dívida. Aí a gente fica pensando, o que é que vai acontecer, né? Alguém vai envenená-lo também? E o André Luiz conta isso para nós. Ele nasce então com câncer no estômago. E ele vai sofrer disso. A lei divina encontra meios para nos fazer resgatar. Não é preciso que a gente se faça instrumento do mal. Meus irmãos, quando a gente erra, é como se a gente instalasse em nós ímãs que vão atrair para nós o mal que a gente precisa experimentar. Que não tem que chegar pela mão de ninguém. Às vezes chega, porque a gente sabe que a gente convive com diversos espíritos, tão atrasados quanto nós, que fazem coisas erradas, que dão tapa, que falam mal, que machucam, né? Mas não é necessário. Por isso que a gente não pode acreditar que nós estamos autorizados a fazer justiça, a descontar e a vingar. Porque o tapa que a gente der, a vida vai nos devolver, em forma de dificuldade, de doença, de provação, até que a gente aprenda o gostinho do mal e pare de praticá-lo. A lei divina, então, não é deu, levou, não é olho por olho, dente por dente, mas é ação e reação. Para cada ação que eu pratico, existe uma reação que volta para a gente. Se a gente então faz a ação boa de perdoar alguém, porque perdoar é ação boa, é caridade, segundo os espíritos superiores. Jesus entendia dessa forma. A gente abre espaço para que o perdão chegue na nossa vida, meus irmãos. E quem de nós não precisa de perdão? Quantas vezes por dia a gente fere a lei de amor? Quantas vezes por dia a gente machuca, dá má resposta nas pessoas que nós amamos? E o que dizer daquelas pessoas que nós ainda não aprendemos a amar? Que nós não nos preocupamos afetivamente? O tempo todo nós precisamos do perdão divino. O tempo todo nós precisamos do perdão e da paciência do nosso anjo de guarda. Se nós estamos o tempo todo precisando do perdão, para que esse perdão se manifeste na nossa vida, é preciso que a gente perdoe. Porque se a gente não perdoa, nós não teremos perdoados os nossos pecados. Essa palavra pecado é pesada, né? E a gente precisa entender o que seria o pecado para a doutrina espírita. Olha uma frase aí que veio pela mediunidade do Chico, pelo espírito Abel Gomes. O pecado é filho do conhecimento e da responsabilidade perante a lei. Quanto mais a gente conhece, meus irmãos, mais nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Esse pecado é o erro que a gente comete no dia a dia. São os vícios que a gente alimenta, de ordem material e de ordem espiritual. São as paixões, são os desvios da lei de amor que a gente cultiva. Cada vez que a gente falta com amor com o nosso semelhante, nós estamos de alguma forma pecando. E aí, meus irmãos, quem de nós que pode alegar ignorância? Quem de nós pode falar que a gente não sabe o que é o certo e o que é o errado? O que é a lei de amor? O que nós devemos fazer? Nós sabemos disso. E a nossa consciência alerta quando a gente pratica essas ações. É preciso que a gente entenda. Quanto mais a gente conhece, mais responsáveis nós somos pelas nossas atitudes. Se um irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir a sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Porque pode ser que a gente vai lá conversar e aquela pessoa não quer nos perdoar, que aquela pessoa não quer fazer as pazes conosco. Não faz mal. Emmanuel coloca para nós o seguinte: o nosso dever é de perdoar. O nosso dever é de pedir perdão. O nosso dever é de reconciliar. Se o outro não quer, problema dele com a consciência dele e com Deus mais na frente. Hora que chegar o momento do amadurecimento espiritual dele, ele vai resolver. Pedro, num determinado momento, pergunta a Jesus: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Será 7 vezes? Jesus responde: eu vos afirmo não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Essa é a fala de Jesus, que Emmanuel também vai esclarecer para nós. Não é só 490 vezes. Esse número é um símbolo de que a gente tem que perdoar infinitas vezes, tantas quantas forem necessárias.
porque é assim que a gente exercita o amor. A misericórdia é o complemento da doçura. André Luiz pontuou para nós lá no começo, né? Misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Porque a gente às vezes tem a mania do falso perdão, né? Eu perdoo, mas não quero ver nem pintado de ouro. Eu perdoo, mas não atravessa na minha frente. Eu perdoo, mas toda hora lembra daquilo e fica jogando na cara do outro. Meus irmãos, isso é perdão? A gente está remoendo, né? Quantas vezes a gente guarda ressentimento no coração e fica ninando no coração aquele ressentimento como se fosse um bebezinho? A gente tem que jogar isso fora. Nosso irmão doutor Adolfo foi um espírita trabalhador da nossa cidade, dizia o seguinte: a ofensa que alguém nos faz, ela é nossa. A gente vai achar ela grande, pequena, média, ou vai jogar ela fora. Nós não temos que passar recibo de ofensa para ninguém. Porque o ideal, meus irmãos, é que a gente não se ofenda. Que a gente entenda o lado do outro. E que a gente não leve isso para nós. Às vezes é difícil. E a gente fala, eu não perdoarei o meu irmão. Mas quando a gente fala que não perdoa, nós estamos lavrando uma sentença sobre nós. De também não recebermos o perdão. Nós precisamos entender, meus irmãos, que aquela mão que nos fere, que a dor que nos chega pela mão dos outros, de alguma forma também é instrumento divino, para que a gente aprenda, para que a gente quebre o nosso orgulho, para que a gente eduque a nossa vaidade, para que a gente dome o nosso egoísmo. Muitas vezes é pela palavra que o outro nos traz e que nos dói, que a gente vai mudar por dentro. É pela dor que alguém que a gente ama provoca na gente que nós vamos entender que nós estamos errados e que nós precisamos melhorar. Mas perdão não é algo de fora, perdão não é da boca para fora, perdão é de dentro. E a dona Joana de Ângeles diz para nós o seguinte: como me sentir perdoado se eu não perdoo? Se eu não conheço o sentimento do perdão, não tem como o perdão chegar na minha vida. Olha lá a lei divina, porque eu vou receber do mundo o quê? Aquilo que eu oferecer. Francisco de Assis traduz isso para nós uma frase, né? Interpreta a lei divina e diz para nós o seguinte: é dando que se recebe. Se a gente quer o perdão, a gente precisa oferecer o perdão. Felicidade que falta na nossa vida é felicidade que a gente deve na vida dos outros. Isso é fala do Chico. Meus irmãos, mágoa é veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Quando a gente fica com raiva, com ressentimento, com desejo de vingança, o nosso próprio organismo despeja em si diversas toxinas e a gente adoece. Quem de nós na hora da raiva não teve uma disenteria, não deu uma dor de barriga, a pressão subiu, qualquer coisa desregulou? É a reação imediata do corpo, a postura inadequada do espírito. É a vida trazendo de imediato para nós alguma coisa como resposta daquilo de errado que a gente fez. E é preciso que a gente entenda, quem perdoa e quem condena é a própria consciência, a nossa e a dos outros. Como a gente não resolve com a consciência dos outros, nós temos que resolver com a nossa. Olha o que a Joana de Ângeles fala para nós, meus irmãos. Se eles, os que te crivam de farpas de angústia, têm razão, porque às vezes aquele que nos ofende, ele tem razão. Ele não está errado com o que ele está falando. Nós temos os nossos defeitos mesmo. Perdoa-os e renova-te, modificando para o melhor roteiro por onde segues. Se eles não têm razão, perdoa-os da mesma forma e espera. O Chico falava o seguinte, né? Se alguém falar alguma coisa de nós e essa pessoa não tem razão, nós precisamos entender isso como uma vacina, para que a gente não venha cair naquele erro. A gente tem que perdoar sempre. E a Joana de Ângeles fala uma outra coisa bonita, que a gente tem que pedir perdão também. Nós temos que pedir perdão, inclusive pelo que a gente não fez. Se o outro acha que a gente fez, se o outro está ofendido com a gente, que a gente peça perdão, para que a paz se instale, para que o bem aconteça. Porque nós não somos melhores do que ninguém. E é preciso que a gente se sacrifique para que o amor aconteça.
Perdoar significa doar a si mesmo, sacrificar a si mesmo no altar do amor, para que o amor do Cristo aconteça na terra. Perdoarás, porque o teu compromisso é com o amor. Trabalha, pois, quanto seja possível, no capítulo da harmonização. Se o seu adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Se a gente vai fazer as pazes com o outro, e o outro não está nem aí, não faz mal. Que a gente se reconcilie com a própria consciência. A cada vez que convertermos um inimigo em irmão, eliminaremos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós mesmos, melhorando a nossa economia espiritual. Quando a gente perdoa, quando a gente lava o coração, nós começamos um processo de autocura. Porque a gente vem à casa espírita em busca de cura, não vem? A gente vem tomar o passe, a água fluidificada, fazer os tratamentos. Mas esses tratamentos, eles vêm de fora para dentro. Eles resolvem no momento. Se a gente sai por essas portas dali para fora e continua do mesmo jeito e não muda nada no coração, o problema permanece conosco. Aqui dentro até tira o obsessor, afasta ele um pouquinho, mas se a gente volta lá de fora e faz do mesmo jeito, o obsessor volta para a gente. A cura verdadeira acontece quando a gente transforma o coração. E a transformação do coração passa pelo perdão das ofensas. O perdão quebra as algemas do ressentimento. Hoje será talvez o dia de desculpares as faltas alheias. Amanhã, provavelmente, surgirá para nós o momento de rogar o perdão dos outros. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que a gente tenha coragem de perdoar mais, de pedir mais perdão e de plantarmos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com os nossos atos o amor na terra. Que Jesus nos abençoe.